Oba, pessoal! A sua câmera não estava travada. Eu estou de preto, de camisa de botão, cabelo penteado e me chamo Matheus Fernandes. Aqui ao meu lado, de preto e fardado... Jovessi Júnior. Ah, Vou dar um delay. não teve delay. A produção falou que eu tava esquecendo meu nome pra me falar. Não acredito. Mas enfim, Jovessi Júnior. Estou aqui... Eu, meu amigo Matheus e 50% da minha audição. Sim, Importante. eu só tô ouvindo de um lado, porque eu não sei, né? Hoje Deus quis que eu tivesse ouvindo só metade dessa canção. Só não ouvi com a mesma qualidade, mas tá aqui, metade tá funcionando. Eu não ia deixar passar um episódio e você não ia ficar sem mim. Olha só. Por favor. É isso, velho. Estou aqui para mais um Dom Pod, podcast católico da vida ordinária. Assista esse episódio até o final. É muito importante. Confia. Tem muita coisa boa nesse episódio, apesar de ele ainda não ter acontecido, porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Bora descobrir junto, mas garanto pra você que tá muito bom. Então, fica até o final, que isso é muito importante para o Dom Pod, para que a gente consiga crescer aí o YouTube. Acredite que o nosso conteúdo é bom, apesar de ser, você sabe disso. Certamente. E é isso. Tem mais algum aviso além disso, Matheus Fernandes? Não, só que nós estamos hoje muito bem trajados. Eu fiquei feliz com isso. Então é isso, meu povo. Sem mais delongas, toca a vinheta para mais um. Bora! Voltamos, Matheus Fernandes. Você... Estamos de volta. E quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco Tarcísio Oliveira. Salva de palmas! Que é isso? Muito bem-vindo, Obrigado, meu amigo Tarcísio. meu Acabou irmão. vai falar com Tarcísio. outro aqui. Tamo junto. Não, aqui a gente vai Nossa Senhora do falando... Bem, de boa. A gente vai falando e passando pelos obstáculos, assim, pra cumprimentar as pessoas, pra meio que... Espaço nós temos. Tarcísio é casado com a Alessandra, pai do Álvaro José, do Aloysio José e, quiçá, terá José no próprio nome. Quem sabe, né? É jornalista, relações públicas e estudante de direito, além de ser coordenador dos acólitos e da PASCOM na Arquidiocese de Teresina. Muito bem-vindo a Dom Pod. Obrigado pelo convite, pelo espaço para essa conversa aqui nesse lugar tão especial para nossa arquidiocese, que tem acolhido pessoas tão queridas para ajudar a comunicar Jesus, né? A levar Jesus para o coração de quem nos acompanha aí, tanto pelo YouTube como pelos outros canais. Pô, que massa, tu viu que ele disse que a gente é querido pela arquidiocese? Cara, ela é muito legal ouvir isso, pô. Eu ouvi baixinho, mas... Foi do lado surdo, né? Tá assim, mais equalizado aqui. Inclusive, um otorrino seria muito bem-vindo nesse episódio, porque Exatamente. eu também tô com 50% da minha respiração. Então, tipo, metade da respiração, metade da audição. Vai tá todo Na hora tá defeituoso. tudo certo. Mas é isso. E não ousem nos processar, porque qualquer coisa resolve daqui uns tempos aí. É, a Luiz vai ser Não é possível advogado. que uma hora ele não vai defender nós aí de alguma Olha. coisa, né? Exatamente. Para a nossa sorte, não somos polêmicos. Amém. Falando em polêmica, Eita. Tarcísio, como é que começa a tua história com Deus, cara? Essa aqui é de praxe, a né? pergunta Todo mais mundo polêmica. responde aqui porque nós somos curiosos, tesouros, Exatamente. e nós queremos saber da vida dos outros, né? Então, como é que começa a sua vida com Deus? Eu não costumo colocar um ponto, esse foi o começo, porque eu tive o privilégio de nascer numa família católica de fato. Não apenas de nome, mas católica de fato. Eu cresci, as minhas memórias mais antigas, as que eu consigo trazer mais antigas, são da igreja e da minha família na igreja, né? E a identidade religiosa da minha família, ela parte de uma devoção muito grande a São José. Eu acho que Olha viram aí, só! vocês Nem te imaginar. nem imaginaram tanto José, né? Álvaro José, Luiz José, eu querendo ter José no nome. Mas, enfim, eu sou de uma cidade pequena, próxima aqui a Teresina, que se chama Lagoa do Piauí, que tem como padroeiro São José. Conheço. A minha família ajudou a construir a igreja que lá está hoje. E nesse processo de crescimento na fé, eu me lembro de muito pequeno mesmo ir para as missas. É claro que eu não ficava quietinho lá dentro. Lá perto da igreja tinha uns pés de murici, eu ficava lá comendo murici, manchando minhas camisas, manchando a camisa dos outros, levando esporada de maribondo. Mas esse processo todo foi muito importante porque
a simples proximidade da igreja, do templo, da comunidade, me fez ir tomando consciência daquilo que era celebrado lá e despertou em mim o interesse. Então, desde muito pequeno, eu sempre estive lá. Claro que no começo, nesse tempo do Muricy, aí eu dava muito trabalho, né? Tinha uma senhora de saudosa memória, a dona Mundinha, que foi uma das pioneiras lá da igreja, que ela dizia: esse menino da Martinha vai derrubar essa igreja. A Martinha é minha avó, né? Que eu ficava correndo ao redor da igreja, comendo Muricy, bagunçando. Mas essa proximidade me fez perceber o que era vivido ali, né? E de maneira assim, quase que inconsciente, eu fui me achegando e com 7 anos de idade eu já era acólito, eu já servia o altar, né? Eu, na verdade, não tinha nem a altura do altar, mas eu já servia. O pessoal via só a mão assim, subindo, Só a mãozinha lá. Um pano, de repente, assim. A ponto de amarrarem um outro cordão no cordão do sino para poder bater o sino, porque o cordão que tinha não dava. Então, a minha experiência de fé, ela parte desse ponto. Mas um outro ponto muito importante que eu gosto de considerar são as pessoas que Deus foi colocando no caminho ao longo dessa caminhada de fé, para me fazer ter uma experiência verdadeira com ele, né? A própria Dona Mundinha, com o testemunho dela de fidelidade, de estar ali toda a missa, de ter paciência com a gente. A minha avó, que desde muito pequeno mesmo me ensinou a rezar orações que eu não aprenderia em outro lugar que não fosse com ela. A minha mãe incentivando, cuidando, enfim. Então, essas pessoas aliadas aos sacerdotes que Deus foi colocando ao longo da minha jornada, né, foram me apontando: o caminho é esse, não se desvie, o rumo é esse. E lá eu fui ficando, né? Como dizia aqueles salmos que os peregrinos que iam a Jerusalém cantavam, né? O passarinho, ele encontra agasalho no colo de Deus, né? Assim como o passarinho se aninha na muralha para encontrar segurança, nós, peregrinos do céu, encontramos segurança diante do altar de Deus. E foi assim que eu me encontrei, né? A minha experiência de fé começa aí. Que massa. Eu fico pensando assim, tem um momento da vida que a pessoa, ela tem o caminho tem a escolha muito prática e muito objetiva. Eu vou servir na igreja ou eu não vou. E vou só cumprir ali as minhas obrigações, que são a missa dominical, né? A confissão ali com certa frequência, as minhas orações e tal. Mas o negócio de servir na igreja exige, e assim eu entendo, exige pressupõe um chamado, alguma coisa que tipo assim, caramba, eu via uma coisa aqui que eu não consigo ignorar. A gente falava até isso no especial, inclusive, acompanha, assista lá, comente, tá muito legal. Mas a gente vê um negócio e aí a gente diz, cara, eu posso fazer alguma coisa por isso e talvez melhor, talvez não, mas eu quero contribuir. Como é que foi pra ti, assim, a atração pela área da comunicação, profissionalmente falando, e aí, caramba, o que na comunicação encheu os olhos a ponto de eu quero trabalhar com isso, e a partir disso, por que servir na igreja, né? Porque podia ser só ali a profissão normal, digamos assim, né? Ser um sustento digno pra tua família, mas não, tu também escolhe isso como trabalho e ofício, né, de ministério, digamos assim, na igreja. Como é que foi esses processos aí de discernimento nessa área profissional pra ti? Tu colocou na pergunta algumas expressões que vão me ajudar muito aqui a te responder. A primeira é desafio, né? Nós, seres humanos, ao longo da vida, vamos sendo desafiados constantemente. E a segunda é entender esses desafios como parte da nossa missão, né? Então, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, para não dizer zoadento, né? Tá aí minha família, meus professores que sofreram muito com isso, porque eu nunca fui de manter a língua atrás dos dentes, eu sempre fui de falar mesmo. Mas eu não pensava, até lá, quando fiz o Enem, eu não pensava de forma alguma em fazer comunicação. Era uma coisa distante. Tipo assim, aquela roupa que é bonita para os outros vestir. Sim. Né? Sim. E aí, quando eu fiz o Enem, lá em 2014, eu tirei uma nota muito boa, fiquei assustado até, e não sabia para que colocar. Eu pensava, se eu colocar para medicina, a pessoa estiver morrendo, eu vou botar uma vela na mão dela
Eu não vou saber. Ajuda ela a rezar pra fazer uma boa passagem. Então, meu filho, você teve uma boa vida. Tinha pensado na possibilidade do direito também, mas eu pensava no direito só como soltar ladrão. Digo, não dá pra mim trabalhar soltando ladrão. Eu e ladrão é coisa que não dá pra ficar no mesmo espaço. Eu não gosto dele, não. Nada contra, quem quiser que seja o problema seu, mas assim, não é uma coisa que me atrai. Eu né? endosso essa. Não, viver perigosamente não é comigo. Mas Deus, quando ele nos chama, quando ele constrói para nós um caminho, ele dá um jeito de chegar, de fazer com que a gente chegue até ele, né? Ele nos conduz por caminhos que, pela nossa própria vontade, talvez a gente não fosse. E aí, eu não tinha internet em casa, não tinha... Na verdade, não sabia mexer nessas coisas. Naquela época, quase ninguém tinha internet em casa. E a minha esposa hoje, na época, já era minha namorada, foi quem fez todos os trâmites. Então, a proposta era, Tarcísio vai fazer psicologia. Ou na UESP, em Teresina, ou lá na Federal, que tinha em Parnaíba, né? Psicologia. E aí eu dei para ela a opção e ela botou lá. Só que ela é muito esperta. Se eu for botar psicologia para Parnaíba, ele vai embora. Então eu vou colocar aqui como segunda opção comunicação. E botou a segunda opção comunicação na UESP. Nessa época eu era aprendiz do Banco do Nordeste. Eu não tinha como vir morar em Teresina. Tinha que ir e voltar, então precisava daquela renda que recebia do banco, que era muito boa, por sinal, que o banco era generoso, né? Mas, enfim. Que bom, graças a Deus. Foi assim que a comunicação me alcançou. Não fui eu que escolhi a comunicação, ela que me escolheu. Porque passei tranquilo, e aí a Alessandra veio me dizer, olha, tu passou para comunicação. Mas a comunicação... Não era nem o plano. Era comunicação mesmo, era psicologia, Teresina e Parnaíba. Não, mas é porque Parnaíba, não sei o que. Ah, tá bom. Pois eu vou fazer esse negócio aí. Aí eu fui fazendo, né? Não abriu a UESP, eu sou formado pela Universidade Estadual do Piauí. Ela não abriu turma no primeiro período. Comecei no segundo período, no mês de agosto de 2015. E lá a minha história com a comunicação de modo profissional, ela foi se construindo. Eu fui gostando. Confesso que no primeiro mês eu vim só ser besta. No primeiro mês ele já estava precisando do psicólogo. Aí ele era psicólogo. Por que eu não fui pra psicologia, meu Deus? Eu vou entrar numa boca dessa. Tem hora que até hoje eu me questiono. Mas Deus me fez permanecer. Eu também lá encontrei as pessoas certas que serviram de testemunha. E aqui agradeço muito os meus professores, né? São muitos, eu não vou citar nome para não pecar, mas os que contribuíram de fato com testemunho, né? De lutar por uma comunicação que não fosse só para ganhar dinheiro, mas que fosse para de alguma forma transformar a vida das pessoas que mais precisavam. E naquilo eu vi Jesus. Isso aí era o que Jesus fazia. A comunicação dele era totalmente intencional, ela não era despretensiosa. Ele queria nos alcançar, tanto ao povo da sua época, como a nós hoje. Queria trazer salvação, né? E essa salvação ela acontece de várias formas. Não é só, você está sofrendo, não, depois que morrer vai para o céu. Não, salvação ela começa na nossa vida cotidiana, quando nós tomamos consciência da presença de Jesus em nosso meio, né? Então eu vi... Por mais que da parte deles fosse despretensioso, muitos dos meus professores nem religiosos são, mas eu vi no amor que eles colocavam no que faziam um pouco de Jesus. E aquilo me atraiu. Eu disse, eu vou ficar aqui. E aí assim eu fui caminhando na comunicação até que no período de estágio eu já contribuía com a arquidiocese como voluntário, quando precisava em algum evento, alguma coisa, eu estava lá também para aprender. E aí, quando foi na época de estágio, a Cristiane, que era coordenadora do setor de comunicação, a Cristiane, jornalista, Cristiane Pinheiro. Foi a professora. Sim, gente boa, danada. Ela está hoje no Ministério Público, mas nessa época era coordenadora do setor de comunicação e ela me puxou. Venha, você vai fazer estágio aqui. E lá eu comecei a ver, rapaz, eu posso servir, é muito. Eu não presto pra nada, mas aqui eu vou servir, é muito. Isso aqui é muito legal. Aí vai dar certo. Aí comecei, né? Já conhecia, pela minha proximidade com a igreja aqui, como eu já disse, veio desde sempre, os termos, aquilo me deixava muito confortável. Sim, e cara. Me despertava o interesse de pesquisar mais, de me aprofundar. E foi assim que eu fui ficando, né? Me formei, terminei jornalismo, depois terminei relações públicas, e um belo dia
me liga o padre Isaías Pereira, que agora está sendo feliz lá na vida dele em Roma, estudando em Com Roma, certeza né? tá com muita saudade de Teresina, do nosso clima, tá com saudade. Não, certamente. com saudade ele tá, mas ele não é doido de mim não, que ele só vem de lá, Depois que estiver lá, depois que tiver cumprida a missão. mestrado, e queira Deus também o doutorado, né? Quem Se sabe? voltar, a gente não deixa abrir, não. Volta. Não, vai terminar Não, tudo. volta. Ele já tá Mesmo avião que sabendo. veio. Digo, olha, fica aí olhando pra Fontana de Trevi, o teto tá com a Bela Sistina. A saudade você mata depois. Padre Isaías me liga, Tarcísio, abriu uma vaga aqui na ASA para assessor de comunicação e eu queria saber, tu teria tempo de vir conversar com o Padre Tony? De que hora? Que hora? É pra 6 ou pra 7 Você tá horas? insistindo muito, que hora é? Aí eu, não, vou na hora, com certeza. Cheguei lá me tremendo todo, que eu digo, será que isso aí não é uma excomunhão que eles estão fazendo? Que eles Um estão negócio de preparando. dizer que é um emprego e é uma excomunhão. Aí cheguei lá, o Padre Tony me atendeu, explicou o que é que queria, agradeceu pela minha disponibilidade, disse que o meu perfil, pelo que ele tinha visto, era o que de fato se adaptava à necessidade. E aí não deu nem tempo de eu perguntar sobre a minha disponibilidade, não deu nem tempo de eu responder. Ele já disse logo, amanhã eu trago a carteira que é para assinar. Aí eu fiquei assim um pouco horrorizado, sabe? Sem saber se de fato era comigo aquilo tudo. Mas, enfim, aí começou. Em 2020 eu comecei a trabalhar de fato, de maneira fixa lá na Arquidiocese de Teresina, como assessor de comunicação da ASA. Mas dentro do setor de comunicação eu sou, digamos que, uma espécie de severino, né? Porque o que precisa eu faço. Como assessor de comunicação, eu acompanho toda a demanda institucional da ASA, mas Sim. dentro do meu trabalho, eu atendo também as demandas da Arquidiocese de Teresina. Seja do programa Em Tuas Mãos, na TV ou na rádio, as demandas de comunicação do arcebispo, as demandas de comunicação interna da Arquidiocese, no sentido de redes sociais. Então, de tudo eu faço um pouco, né? E isso, para mim, é uma riqueza muito grande, porque me faz ver a comunicação com um olhar que, se eu tivesse ficado só na faculdade, naquele pensamento, eu não teria Não tinha desenvolvido, né, desenvolvido, cara? sim. Pra quem não conhece a ASA, o que é a ASA hoje? A ASA é a Ação Social Arquidiocesana, né? Sim. Ela é um organismo da Igreja de Teresina voltada para a promoção da pessoa humana, da vida, né? O nosso lema é João 10:10, que é o mesmo lema de Dom Juarez, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ela foi fundada por Dom Avelar, tem quase 70 anos, Caramba. e ela lançou as bases da assistência social no Piauí. O que hoje nós conhecemos como serviço social nasceu a partir do trabalho da Ação Social Arquidiocesana, né? Diretamente. Diretamente. Caramba, olha só. E hoje ela desenvolve 8 serviços, que vão desde o atendimento a pessoas com hanseníase, né? Sim. Até o acolhimento de idosos, o atendimento a meninas e meninos vítimas de violência sexual. Então a ASA ela tem um trabalho que perpassa a vida de Teresina. Se você for estudar a história de Teresina, naturalmente você vai se encontrar e terá que se deter um bom tempo no trabalho desenvolvido pela ASA, né? Então, são vários serviços. É como se fosse uma pequena prefeitura. É mesmo, De cara? fato. Caramba. Muitos profissionais que trabalham nessa perspectiva de resgatar a dignidade das pessoas. Só para vocês terem ideia aqui, no número, a ASA, no ano de 2021, naquele período da pandemia, de 2020 para 2021, ela realizou, mesmo na pandemia, 38 mil atendimentos. Caramba. Então, é um número muito grande, né? Aqui em Teresina, praticamente, todo ponto que você andar, alguém de alguma forma foi beneficiado. Pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, crianças em situação de vulnerabilidade, todos esses públicos são atendidos. Hoje só são 8 serviços, mas ao longo da história, a ASA já trabalhou aí, certamente, muito mais de 30 serviços, né? A igreja... A atuação da igreja ela é muito interessante. A igreja é muito sábia em tudo que faz, porque é inspirada pelo Espírito Santo, né? Então ela percebe aonde ir e aonde recuar. Sim. Se o poder público está cumprindo o seu papel, nós não nos metemos. Mas se ele está negligenciando em algum ponto, nós somos os primeiros a avançar, chamar atenção para que as pessoas, como o lema da ASA diz, tenham vida e tenham vida em abundância. Então a ação social arquidiocesana é isso, né? Sim.
eu costumo dizer que é o braço da igreja que se estende para alcançar o Cristo que sofre no irmão e na irmã que passa por alguma necessidade. É a nossa asa, né? Rapaz, sabe uma curiosidade assim, absolutamente nada a ver, é só um parênteses. Quando eu via o logo da asa, por alguma razão que eu não sei explicar qual porque fica ali no Paulo VI, tem lá, né, coisa. E eu sempre pensei que era um negócio de cimento. Não faz sentido nenhum, não tem nenhuma ligação assim, não consigo pensar no porquê que... Mas quando eu descobri que era um negócio de ação social, foi numa visita que a gente foi fazer, acho que era para Dom Jacinto ainda, a gente foi se apresentar enquanto missão, e aí ele foi apresentar pra gente as coisas, aí ele foi explicar, não, aqui é a asa, aqui é não sei o quê. Aqui é a asa. Entendi. Mas na verdade era só um parênteses mesmo. Mas esse seu parênteses foi importante porque ele trouxe aqui à minha mente uma perspectiva da comunicação na igreja que, por vezes, é negligenciada em alguns pontos, que é a importância do profissional que trabalha para a igreja conhecer a igreja, porque a partir disso, tudo aquilo que é elaborado, ele tem uma cara católica. Porque é aquilo que nós queremos comunicar. Não é apenas para promover o nosso nome e o nosso ideal, mas para comunicar Cristo a partir daquela ação, né? A logomarca da asa, ela foi elaborada com muita boa vontade, com muito amor, mas por uma pessoa que não é necessariamente religiosa. A ideia é passar para quem vê a figura de um anjo, de asas abertas, acolhendo. Os dois as, né, simbolizam as pessoas que são colocadas debaixo dessas asas do anjo, que cuida, né? Então, mas para que eu chegue nessa conclusão, eu tenho que olhar muito. Então, assim, aqui... Deixar muito claro. Guardar não é uma crítica à instituição que você que criou o logo pelo amor de Deus, bendito seja Deus pela sua vida. Amém. Obrigado, você é importante. Exatamente. Só que para a gente trabalhar na igreja, essa perspectiva da comunicação é fundamental se apropriar daquilo que a igreja ensina como verdade, como caminho, né? Porque a partir disso, tudo que virá em sequência vai ser consequência da nossa fé, né? Da fé que nós carregamos e que é expressada de diversas formas. Então, isso aconteceu com o símbolo da asa, mas eu acho muito bonito. Não, eu acho bonito e assim... Sou apaixonado por ele. E digo mais, eu acho ele muito versátil. Ele é de fácil aplicação, assim. Ele é um logo inteligente. Dá pra ação social, dá pra fábrica de cimento. Exato. De ação social, a fábrica de cimento, ele consegue uma aplicação interessante. Mas é interessante essa bola que tu levantou, porque assim... A igreja também, os símbolos fazem muita parte, assim, do processo de evangelização mesmo, né? Então, assim, quando você olha algo e identifica num primeiro momento de que se trata de algo cristão, você já começa a dar uma conotação para aquilo. Quando esse símbolo leva a entender que além de cristão é de cristão católico, isso leva aprofunda ainda mais a relação com aquele sinal, né? Invariavelmente, se você for católico ou não, você vai ter essa percepção de que, tipo, se trata de algo ligado à igreja católica, e que, tipo, e aí, a partir daí, as outras coisas que vão atrair ou repelir aqueles que, enfim, não se interessam pela igreja, mas que não deixarão dúvidas de que se trata, de fato, de algo que é voltado para a fé. Relacionado à nossa fé. A igreja, ela trabalha muito a linguagem dos sinais e dos símbolos. A princípio, você pode imaginar que sinais e símbolos são sinônimos, mas na verdade não. Os sinais, eles são mais evidentes. Por exemplo, se tem fumaça, tem fogo, né? Se tem sangue, tem ferimento, alguma coisa assim. Então, o sinal, ele seria aquilo que é mais evidente. O símbolo não. O símbolo, ele exige uma decodificação. Ele exige da parte de quem está diante dele, de quem confronta, uma capacidade de extrair sentido dele, né? E isso nós vemos nas nossas comunidades e também na comunicação que é desenvolvida pela igreja. Por exemplo, quando você chega na igreja e vê lá aquele símbolo eucarístico do pelicano. É um pássaro que é desconhecido para nós, aqui no Brasil, porque eu nunca vi um pelicano. Mas, no seu sentido original, ele simboliza o Cristo que tira do próprio corpo para
alimentar a igreja, os filhinhos, né, que estão ali no ninho. Então, se eu não tiver uma base teórica para decodificar uma chave, Sim. eu vou ver um passarinho estranho furando o próprio peito, mas não vou entender ali a figura do Cristo. Assim como uma vez aconteceu numa situação que eu vi uma senhora, mas por que que debaixo do altar tem aquele cachorrinho com a cruz? Cachorrinho com a cruz. Aí, isso é uma formação que eu fui dar uma vez. Cachorrinho com a cruz. Eu fiquei... O caramelo, o santo caramelo. Santo caramelo, né? Aí eu fiquei, a gente foi com essa mulher. Aí passei na frente do altar, isso foi porque eu escutei uma conversa, né? Não tava nem no meio da conversa, não. Mas eu fui procurar que cachorro era esse nessa igreja. Era o Cordeiro de Deus. Ô, rapaz. No frontal do altar tinha uma imagem do Cordeiro de Deus. E a senhora pensava que era um cachorro. Então, assim, maravilhoso. essa linguagem simbólica ela é muito importante para nós, com certeza, cara. para nós católicos, e a comunicação ela tem um papel fundamental nesse sentido, porque ela ajuda a resgatar o sentido do símbolo. Nós vivemos num mundo cercado de símbolos, mas vazio de sentido, né? Há símbolos por toda parte, mas o que eles querem comunicar? A gente vê aí o jovem vai pinta uma caveira, um palhaço, uma coisa no próprio corpo, mas que sentido ele está atribuindo àquilo? E de que forma eu posso usar os símbolos a meu favor para comunicar uma verdade que é maior, superior tanto ao símbolo quanto a mim mesmo, né? Exato. Então a comunicação na igreja ela trabalha muito nesse sentido, é desvelar, oferecer para quem está do outro lado a chave para que ele seja capaz de entender o que Cristo, pela igreja, quer anunciar, né? Para que aquela verdade tão antiga e tão nova, como dizia Santo Agostinho, continue a encantar o coração de quem se defronta com ela, né? Certamente. Isso é muito doido, porque assim, ó, por esse pouco, né, que a gente tá adentrando aqui, a gente vê o quanto que tem informação que precisa ser descoberta mesmo dentro da igreja, né? A igreja tem muita coisa para falar, tem muita coisa para informar. E aí eu fico imaginando, e aí voltando lá na Pascom, né? Como é, cara, que a Pascom hoje de Teresina coloca mesmo como prioridade o que se falar da igreja hoje? Porque é tanta coisa para se falar, tanta coisa importante que eu fico imaginando, não dá nem para listar uma linha de prioridade, né? Como é que funciona hoje, dentro de Teresina? O desafio hoje para a comunicação na igreja é fazer com que nós não sejamos só mais uma voz no meio da multidão, gritando, tentando se fazer ouvir, mas que com sensibilidade, sem perder a nossa identidade, nós consigamos comunicar essa pessoa. Porque não é só uma informação, nós anunciamos uma pessoa. Em tudo que a Pastoral da Comunicação faz, ou o setor de comunicação da Arquidiocese faz, ou o bispo anuncia, ou os padres no púlpito da sua igreja pregam, em tudo isso nós tentamos anunciar, buscamos anunciar uma pessoa, que é Jesus, né? Então, a prioridade é essa. Se reconhecer como representantes dessa instituição que anuncia uma pessoa, o Cristo. E aí, esse Cristo ele vai ser anunciado nas várias esferas da comunidade, né? Então, um grande desafio para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Teresina, primeiro é dar aos agentes, às pessoas que fazem parte ou que se identificam com a missão da Pascom, esse reconhecimento, essa chave para que eles se identifiquem. Eu sou representante de algo. Eu não sou só garoto de recado do padre ou a serviço dessa pastoral, mas como nos diz a Igreja do Brasil, a CNBB, no Diretório de Comunicação, que a Igreja no Brasil tem, e eu vou já falar um pouquinho dele, me lembre porque ele é muito importante, a Pastoral da Comunicação ela é uma pastoral transversal. Ela não existe em função de si mesma, ela existe em função da igreja nas demais pastorais. Então, ela é como que um elo que vai unir todas as pastorais da igreja nesse mesmo objetivo, que é comunicar Cristo, anunciar Cristo. E assim, se a Pascom toma posse da identidade que ela tem, a Legião de Maria vai anunciar Cristo dentro da sua própria identidade. O Texto dos Homens, a Infância Missionária, o grupo de acólitos, a liturgia, todos os grupos, dentro da sua própria dinâmica, vão ter as ferramentas, os instrumentos
para tornar mais eficiente esse anúncio de Jesus. E o sacerdote, o presbítero, o bispo, os diáconos, os ministros também terão a possibilidade de fazer com que o alcance da mensagem, porque nós anunciamos também uma mensagem, que é o Evangelho, o próprio Cristo, né? Ela não se restrinja às paredes do nosso templo, ou a nossos grupos, mas que ela alcance também aqueles que, de uma forma ou de outra, não conhecem ainda Jesus, não fizeram uma experiência com ele. Então a Pascom ela tem essa missão de ser canal, de ser um canal da graça a alcançar tanto a própria comunidade, falando sobre comunicação interna, né, os grupos que estão ali dentro, quanto a sociedade como um todo. Porque a paróquia ela existe num lugar feito de pessoas, geograficamente falando, restrito a um espaço. Então, seria pensar de maneira muito rasteira, imaginar uma comunicação ou uma Pascom que existisse só em função da sua paróquia, da sua comunidade. E aí é um risco que nós, enquanto Arquidiocese de Teresina, lutamos para superar. Porque às vezes, eu sou Pascom da igreja tal. Aí, se a Arquidiocese pedir para comunicar alguma coisa, eu não comunico, porque eu só comunico o que a minha comunidade faz. Sim. Se a comunidade vizinha precisa da minha ajuda, não ajudarei, porque o que importa é a minha comunidade. Na igreja não existe isso. Então, é uma coisa que a gente tem tentado superar. Sim. No período da pandemia, a Pascom ela foi, digamos que, imposta a muitas paróquias. Só Sim. que essa imposição, ela acabou gerando uma série de vícios. Por exemplo, hoje algumas paróquias veem a Pascom como a galera da transmissão. Bota o celular lá, a câmera, e aí pronto. Aquela é a Pascom. Não. A Pascom não é só a transmissão, a Pascom não é só a edição de imagens, a publicação de imagens, a Pascom não é só o trabalho de design. A Pascom é tudo isso, mas não apenas isso, né? Ela desenvolve um trabalho, como eu disse, que perpassa todas essas esferas da igreja. E para isso precisa ter uma base. Essa base, o Diretório de Comunicação da CNBB diz que a espiritualidade, primeiro, ou seja, eu não posso só fazer, eu preciso me abastecer para fazer bem. É a formação, que é estudar aquilo que a igreja construiu ao longo do tempo sobre comunicação, para que nós não sejamos, como eu falava no começo, só mais uma voz, mas sejamos a voz da igreja. Depois tem a articulação, que é a capacidade que a Pascom tem de unir todos esses carismas, todos esses trabalhos feitos pela igreja numa mesma perspectiva. E aí, por último, vejam, só como quarto ponto é que vem a produção, que é aquilo que a Pascom, como uma pastoral, como um serviço, desenvolve. Aí, com a pandemia, a gente viu o inverso. Se pegou a produção, colocou a produção como prioridade, porque tinha que fazer, alguém tinha que mostrar o que estava sendo feito. E aí a articulação ficou de lado, a espiritualidade ficou de lado, e a formação, infelizmente, ficaram de lado. Então, o desafio é esse. Para que a Pascom comunique bem, ela precisa se apropriar de quem ela é, e a partir disso, se apropriar também dessa base que a igreja nos dá, que é a necessidade de articulação, de formação e uma espiritualidade de fato católica. Porque eu não estou lá só para filmar nem para tirar foto. Eu sou parte da Assembleia que celebra. Eu não estou lá só como um assessor de comunicação do padre para tirar foto. Não. Eu sou parte daquela Assembleia que celebra o mistério pascal de Cristo na missa do domingo, seja na catedral, seja na capelinha lá do final de Teresina. Eu sou parte da Assembleia, do povo que celebra. Se eu não tiver consciência, aí o buraco é fundo. Cara, eu tava pensando sobre, enquanto tu falava, né? Eu tava fazendo memória aqui de alguns episódios que... não episódios nossos, episódios da vida. Só pra, enfim. Mas que o quanto que é fundamental, e aí se a gente pesquisar na internet, assim... qualquer coisa dessa natureza não vai ser difícil de achar. Algumas gafes... que com formação seriam facilmente evitadas, né? Porque assim, quando a gente fala sobre a evangelização, e sobretudo quando a gente fala sobre a promoção de ações na igreja, né? Às vezes a gente usa dos artifícios que a gente conhece mais, né? E os artifícios atrativos que a gente mais conhece são os artifícios seculares, né?
Quando não se tem essa espiritualidade que você citava, quando não se tem a formação que é citada também, acaba que todas as outras estratégias de atração, elas vão sendo alternativas para ser inseridas no contexto de evangelização dentro da igreja. Então, o festejo ele pode ser a celebração do santo. Mas para o festejo da minha paróquia funcionar bem, tem que ter a banda tal, tem que ter esse tipo de coisa no cardápio e tem que ter esse nome com essas características, porque teve um evento lá em João da Pessoa na Diocese de Xangai, na né? Diocese de Xangai, que teve um negócio assim. Eu confio nos caras do Oi Puxado. E aí... xenofobia. E aí você... Editor, corta. E aí você consegue... Aí corta, põe a imagem tua. Não corta. Aí, Mas enfim. E aí você consegue explorar coisas que, na teoria, vão atrair pessoas. E talvez atraia até um público legal. Mas quando a gente fala sobre essa voz e sobre esse objetivo da mensagem final, a gente não consegue ver uma ser uma comunicação funcional devidamente, porque não leva as pessoas a conhecer a igreja de fato. Eu ouvi um negócio que eu não sei de quem foi e nem onde foi. Não lembro, mas era um negócio assim. E aqui eu vou falar da perspectiva do jovem, mas vale para toda e qualquer ação que é feita na comunicação, seja digital ou tradicional na igreja. Mas era a pessoa que falava algo do tipo, cara, se as pessoas tivessem a fim de procurar as coisas do mundo na igreja, elas não viriam para a igreja, elas continuariam no mundo. Quando as pessoas vão procurar a igreja, elas querem saber das coisas da igreja mesmo, entende? Porque ela quer encontrar respostas, porque no mundo ela vai ter alguns vazios assim que o mundo não vai responder, porque não tem a profundidade que se tem dessa vida em abundância, né? Do Cristo que dá vida, né? Dessa igreja que é mãe, que cuida das almas, que cuida das ovelhas, que cuida da vida das pessoas mesmo, que cuida da vida mesmo das pessoas. E aí você acaba que na ânsia de aumentar voltar a encher as igrejas, enfim, você acaba perdendo o foco da mensagem. Como é que tu enxerga, Tarcísio, essa ponte que a gente ainda precisa amadurecer, e não sei se tu vai concordar com a gente, é uma visão que a gente tem meio comum, eu, o Joveci e a galera do podcast também. Como é que a gente amadurece essa ponte de unir o técnico ali, unir a coisa técnica da comunicação que é exigido, que tipo assim, se a gente não entregar uma comunicação boa o suficiente para pelo menos aparecer, no bom sentido da palavra, aparecer mesmo, a gente não tem como competir de igual para igual com qualquer outra promoção de esculhambação que vá se ter. Verdade. Né? Então, como é que a gente une essa técnica a essa essência de não perder essa mensagem principal que, caramba, o Cristo veio para salvar o povo, o Cristo apresentou um caminho de salvação, de santificação, né? Um caminho de verdadeira vida. Como é que a gente faz para estreitar esses laços, assim, de nem ser tão... a gente tem que ser técnico, porque tem que ser técnico. E ao mesmo tempo não tem que ser tão... se é pra Deus, vale o de coração e tá tudo bem. É pra Deus também, e é isso. Inclusive, seja livre pra dizer também, não, tá bom demais, vocês é que são chatos. Exato, é uma coisa que a gente tem, é uma visão que a gente tem. Né? Nós compartilhamos, e aqui eu digo nós, porque é um pensamento, se vocês... Depois, certamente, vocês são bem curiosos, vocês vão atrás dos documentos da Igreja no Brasil, mas se vocês lerem depois, só o diretório de comunicação, ele já vai trazer essa resposta. Mas essa inquietação é da Igreja como um todo, e não é de agora, né? No Concílio Vaticano II, o segundo documento do Concílio aprovado foi sobre comunicação.
o Intermerífica, né? Que trata sobre os meios da época, o cinema, a TV. Então, para responder esse questionamento que você me traz, eu me lembrava aqui do gato do filme Alice no País das Maravilhas, né? Ele dizia que para quem não... ele vendo a Alice perdida, né? Ele responde a ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso acontece muito nas nossas comunidades, porque não entenderam quem são, primeiramente. Se eu não compreendo a minha identidade, qual a minha missão, qualquer caminho, qualquer instrumento que colocarem para mim vai ser usado. E nem sempre vai ser usado com a dinâmica própria da igreja. Porque nós devemos usar todos os meios para comunicar o evangelho? Naturalmente devemos. Há 20 anos atrás, quem era que imaginaria um podcast católico? Não existia nem a ideia de podcast, ainda mais podcast católico. Mas hoje é um instrumento que nós estamos usando aqui para comunicar essa verdade que é Jesus. Então, o primeiro passo é entender quem nós somos, e a partir da identidade que nós temos é que vamos usar os meios a nosso favor. Quando nós entendemos quem somos, nós vemos que temos princípios, que temos valores que são inegociáveis. E a partir desses valores inegociáveis é que nós vamos construindo a comunicação, né? Foi assim com a TV, foi assim com o rádio, antes mesmo da TV, com o cinema, hoje é com a internet. A igreja, ela se apropria dos meios, mas não se deixa levar por eles. Isso é muito claro. Nós devemos usar os meios, mas não podemos ser usados por eles. Então, essa mensagem do evangelho, ela precisa ser claramente, não diria adaptada, porque aí parece como se o evangelho fosse uma coisa que eu, com uma massinha de modelar, que eu modelasse ao gosto do freguês. Não, sim. Mas inserir o evangelho na sua riqueza, na sua inteireza, no meio de comunicação, para que o meio de comunicação seja evangelizado e evangelize, e não o contrário, o evangelho seja mundanizado. Que é o que às vezes acontece. Exato, cara. Você falava aí no exemplo das festividades, que às vezes misturam a festa do mundo com a da igreja. Eu conto um exemplo que diz que a justiça, para ser boa, começa de casa, né? Sim. Que aconteceu na minha comunidade. E, de novo, repito, às vezes essas coisas acontecem porque falta catequese, falta uma abertura ao diálogo, ou um interesse de quem está à frente para saber o que está acontecendo com quem vai comunicar, falar em nome da igreja, né? Porque quem comunica, a PASCOM e os profissionais que trabalham para a igreja, eles falam em nome da igreja. Quando nós estamos lá publicando alguma coisa no Instagram da Arquidiocese, é a igreja de Teresina que está publicando, né? Uhum. Não é o Tarcísio, não é a Rafaela, que é a nossa coordenadora de comunicação, que coordena a PASCOM comigo, né? Porque nós não temos vice, não. É 2 coordenadores mesmo. Não é os outros profissionais, é a igreja que está fazendo. Então, quando nós temos o entendimento de quem nós estamos comunicando, a gente passa a utilizar aquele meio, a partir das suas características próprias, para anunciar Jesus sem deixar que Jesus se perca naquele ciribolo, como se diz no interior. Cara. E aí, o que foi que aconteceu lá na minha comunidade? Num festejo, tinha a festa do vaqueiro, e aí o convite não era feito por nós da igreja. A prefeitura dava o convite, e nós dávamos só a programação. O convite já vinha pronto, embalado, a gente só distribuía. E aí, um belo dia, quando nós abrimos o convite, tava lá a banda de swingueira, tinha uma moça muito arrumada lá atrás, mostrando, como diz a irmã Nadia, suas protuberâncias. Sim. No convite, na frente era São José, e nas costas eram as protuberâncias. Cara, não dá, pô, não dá. Não tem condição. 1000 convites. Para minha cidade, 1000 convites, uma cidade muito pequena, parece pouco, mas é muito, porque dá praticamente para cada família. E aí, nós lá na igreja sem saber o que fazer. Aí, o saco já veio violado, começaram a distribuir da prefeitura. Quando chegou na igreja, as beatas ficaram horrorizadas, com razão, sim, né? Mas a fonte disso tudo foi o quê? Uma pessoa, não era mal intencionada, mas não tinha convivência de igreja. E era quem fazia esse material para a igreja, né? E aí, a partir daí, eu entrei, comecei a fazer. Ainda não era nem envolvido com PASCOM, nada não. Comecei a fazer, a acompanhar, ir na gráfica. Vinha, às vezes, passava o dia todo na gráfica, só saía quando imprimia tudo, para ver se estava de fato o que a igreja queria. E nós fomos, lá na minha comunidade, evoluindo nesse sentido, né? Porque aquele papelzinho que
para quem dá, às vezes é só um pedaço de papel pintado, para a igreja é muito, porque leva o nosso nome. Sim. Está anunciando alguma coisa. E repita, a comunicação da igreja é intencional, ela comunica Jesus Cristo. Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para fazer o banner lá que vai para a rede social em nome da igreja. Desde as cores que eu vou usar, porque se eu sou católico e estou na quaresma, eu não vou fazer um card para a missa de domingo com umas cores estrambólicas, um douradão, um branco. Se é o roxo, a cor litúrgica, eu tenho que ter essa dimensão. Exato, Né? exato. Se eu vou fazer a festa do padroeiro e o padroeiro é São José, eu não vou botar Santo Antônio. Então, Né? Ou fazer com uma comunidade que eu via lá na Grécia. Lá na Grécia. na Rússia, na verdade, né? Do lado Que eu de- achei que ali só o Putin X com mesmo. Xangai. Só o Putin mesmo. X Só o Putin pra fazer um negócio daquele. Porque até ele ia dizer, rapaz, mas Ou um filho de Putin. Até ele ia dizer, galera, eu acho que tá demais. Era o O seguinte, filho do... Putin é ótimo. botaram... Eu acho que a ideia era boa, mas a aplicação não ficou legal. Era um ostensório, aí tiraram a hoste e botaram o rosto de Nossa Senhora. Foi não. Ô, meu Deus, tá vendo, Aí cara? eu recebi o convite. Tá vendo? Rapaz. Aí eu fiquei, eu digo ou não digo, Aí eu digo, olha, na próxima vocês tenham cuidado. Porque o que fica aí é bonito esses raiozinhos aí, mas tem um sentido. Aí volta a questão do sinal e do símbolo, né? Exatamente. Se eu não tiver a chave de interpretação, eu não vou conseguir fazer bem feito. Se eu não me informar, como a gente da Pascom, se eu não buscar me informar todo dia, porque é um processo diário, eu vou me perder e fazer com que os outros se percam. Porque eu falo em nome da igreja. Como agente de pastoral da comunicação, eu falo em nome da igreja. É uma responsabilidade muito grande. Exato, cara. Muito grande. Exato. Você, meu irmão leigo, leiga, religioso, clérigo, seja quem for, que age na pastoral da comunicação, é a igreja falando por meio de você. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Inclusive, eu acho que muita coisa até tu já respondeu, né? Isso que tu vem falando, né? Mas a gente tinha colocado aqui para a gente entender, abordar um pouquinho sobre isso, né? Especialmente, isso a gente também já falou aqui no início, né? Após a pandemia, a comunicação ela ficou mais evidente dentro das paróquias e tudo. E foi onde surgiu a maior parte das pastorais de comunicação, né? Virou ali uma necessidade, no meio da necessidade, surgiu e praticamente todas as paróquias hoje têm a sua pastoral da comunicação. E aí, o que tu diria para essa galera que está inserida dentro das pastorais da comunicação hoje e também para os párocos, né? Para os sacerdotes que inseriram dentro das suas comunidades a pastoral da comunicação, o que a gente pode trazer para essa galera para que realmente gere fruto, né? Gerem frutos esse trabalho da comunicação e não armadilhas, como a gente estava falando aqui, coisas que vão ser um desserviço para a igreja. Exato. Até pra gente não ficar só no... A gente vê todos os problemas, E e não tal, dá e a gente não solução. propõe alguma coisa. Foi, inclusive, quando a gente estava fazendo, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o documentário que a gente preparou, falando um pouco sobre o podcast. Sim. A gente gravou 3 vezes, né? Para as pessoas não sabem, a gente gravou 3 vezes, porque a gente ficava muito naquela também. Além da parte técnica, a gente queria estar trazendo... A gente queria até que ficasse melhor do que a gente conseguiu entregar ali, né? Mas vocês arrasaram. Mas não conseguiu entregar exatamente o que estava na cabeça da gente. Mas sempre tava aquele incômodozinho. Cara, será que a gente não tá se colocando num pedestal porque a gente tá citando muito os problemas e isso, a gente enxergou isso, se incomodou com isso. Ô, povo incomodado, cara. A gente ficou incomodado porque a gente veio por tanto incômodo. Mas é isso. As mudanças, elas só elas só começam quando alguma inquietação se consolida e alguém dá ouvido, né? Dá atenção a essa inquietação. Na igreja sempre foi assim. Desde os apóstolos lá, com Jesus, as mudanças elas sempre necessitaram de alguém que tivesse a coragem de nadar contra a corrente reinante no momento, né? Sim. Então, como proposta para a pastoral da comunicação, e agora primeiro eu falo para os padres, né? Que me escutam. Quem sou eu na fila do pão de queijo para falar para um padre, né? Que recebeu o ministério de Cristo para agir na pessoa dele diretamente. Mas eu lhes peço, meus queridos padres da Arquidiocese de Teresina e os de outros lugares que vão certamente acompanhar. Abram o coração e a mente para o trabalho da Pascom. Ela não é uma pastoral para rivalizar com nenhuma outra. Ela não é só mais uma pastoral, ela é um serviço da igreja
Um serviço que, se for bem utilizado, vai fazer com que o anúncio do evangelho na sua comunidade alcance espaços que só pela sua pregação ou só pela sua atenção pastoral normalmente não alcançariam, né? Então tenham uma atenção, invista. Não pense que é besteira comprar um celular melhor para os agentes da Pascom trabalhar, que vai ser para eles, não, é para a sua comunidade. Não pense que é besteira dispor um tempo para dar a eles a possibilidade de ter uma espiritualidade mais consolidada, acompanhar esse povo. É muito importante, porque o leigo, quando ele se envolve na igreja, ele está lá, quando tem consciência, ele está lá por Cristo, mas o Cristo que está no sacerdote pode contribuir muito para o engajamento desse leigo se der atenção. Não é muita coisa, mas o simples fato de você se dispor a explicar por que no tempo comum se usa verde. Isso, para o design que vai fazer a arte. Por que no tempo do Natal a igreja monta o presépio? De onde vem essa tradição? O tempo que você dá para aquilo ali não é um tempo perdido. É um tempo que vai se multiplicar em graça na vida das pessoas que vão ser alcançadas pela comunicação que é feita pela Pascom. Então, a atenção dos padres, dos párocos, sobretudo, é muito importante. Essa atenção que é dada retorna para a igreja como a vida das pessoas que são alcançadas pela comunicação. E depois para os agentes da pastoral da comunicação, nunca se conforme. Porque o conformismo é o pior veneno para a comunicação na igreja. Se eu me conformo só com o que eu estou fazendo, eu já estou deixando de lado o sentido principal da Pascom, que é anunciar Jesus. Porque Jesus ele é dinâmico, ele não é estático. Ele não ficou parado lá há 2024 anos, quando nasceu na Gruta de Belém. Ele continua a estar conosco, nos revelando a novidade de Deus, que é Ele mesmo, né? Então a Pascom ela precisa ter essa capacidade de acompanhar os meios técnicos, mas também de valorizar aquilo que a igreja já construiu, porque nós falamos de uma igreja que tem 2000 anos de história. Não são 15 dias, não. Não é, com todo respeito aos coleguinhas das outras comunidades, mas não é fechou um bar e uma igreja. Não, nós somos a igreja de Jesus Cristo, que tem uma história de 2000 anos, que tem uma identidade que precisa ser valorizada. E se eu não estudo, se eu não me aprofundo naquilo que a igreja tem como norte, eu não vou comunicar bem. Por isso, eu digo que todo agente da pastoral da comunicação, pelo menos aquele que se preze, lê o diretório de comunicação da igreja no Brasil. A nossa igreja e a igreja da Itália, não sei se tem mais alguma outra que tenha tido essa iniciativa, mas até onde eu sei, até hoje, no começo do podcast, a informação era essa. Só dois países no mundo têm um diretório de comunicação. E o que é um diretório de comunicação? Para quem é da área da comunicação, é como um mapa. Nele eu coloco toda a perspectiva do que eu quero trabalhar. Aquela frase lá que eu falava da Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. A igreja sabe aonde ela quer chegar e sabe para onde ela quer nos levar. Então, pensando nisso, a igreja no Brasil desenvolveu um documento que trabalha a comunicação católica em todas as perspectivas. A última atualização já traz, por exemplo, até a questão dos podcasts, né? Legal, então, cara. A igreja na liturgia, a comunicação na liturgia, a comunicação e os veículos de comunicação, a comunicação e as mídias sociais digitais, tudo isso é trabalhado lá. Lá você tem o norte. A partir daí, você pegando o mapa, é saber navegar, né? Porque também não adianta ter o mapa na mão e ficar só olhando, ai que bonito. Não, tem que fazer o esforço. Então, se você é agente da Pascom ou tem o interesse de trabalhar a comunicação na igreja, você precisa, além de conhecer a técnica, procurar se aprofundar nesse sentido da formação. Conhecer o que a igreja quer com a comunicação. Eu lhe garanto que você vai se surpreender muito, porque toda vez que eu pego o diretório, por mais que eu já tenha lido ele umas 7 vezes, indo e voltando, mas toda vez que eu pego, eu percebo uma coisa nova que os nossos bispos tiveram cuidado de colocar. Então, a gente tem que se enriquecer para contribuir e enriquecer a comunicação da igreja, né? É não se conformar. Se você se conformar só com a transmissão que você começou a fazer lá na pandemia, só porque tinha um celular, mais ou menos, eu lamento muito, meu irmão, mas a sua comunicação não vai passar disso. E aí quem está em casa que tem interesse, né, de conhecer mais sobre o diretório, onde é que ele encontra, onde é que tá. É baratinho, que só, rapaz.
Não dá nem R$20. Oi. Você encontra no site da CNBB, Sim. né? Você pode colocar lá, Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, é o documento 99 da CNBB. Já tem uma idadezinha, mas ele foi atualizado no ano passado, lançado novamente, né? Mas continua a ser o documento 99. E você encontra ele em qualquer livraria católica. Qualquer livraria católica. Ah, mas eu não quero gastar esses R$20 para me comprar de petisco. Tudo bem, você acha... Quem assiste o Dom Pode não fala uma frase dessa. Fala, Tudo não. bem. Quem acha que não deve gastar com o livro físico, encontra ele gratuitamente para ser acessado no site da Pascom Brasil. Repete a palavra. Encontra ele. Gratuitamente. Que é isso, quem assiste o Dom Pode gosta dessa E além dele, se você não quer, como eu disse, se você é uma pessoa que não se conforma só com isso, lá também no site da Pascom Brasil você vai ter vários conteúdos que vão lhe ajudar a pensar e a fazer uma comunicação mais eficiente na sua paróquia. Mas além disso, se você quer começar do zero ou organizar a Pascom que já existe, Sim. também gratuitamente. Olha aí, Nós olha aí temos de lá novo. Nós temos no site da Pascom o guia de implantação da Pascom, com um passo a passo bem esmiuçado para que você não se perca na hora de se inserir na Pascom. Aí você pode me perguntar, ou depois procurar a Arquidiocese para perguntar, mas lá não tem ninguém na minha paróquia que entenda de internet, de rede social, de filmagem. Como é que eu começo a Pascom? Começando, meu amigo. Apresente-se ao seu pároco, pergunte a ele se ele tem abertura para isso. Comece a produzir conteúdo, se não conseguir produzir conteúdo, mas comece a pensar no conteúdo, a fazer um planejamento, e a partir disso as pessoas vão despertando interesse e vão aparecendo, né? Um dos eixos da Pascom é a articulação. A gente tem que ter a capacidade, como coordenadores, de ver o que está ao nosso redor. Na minha paróquia não tem nenhum jornalista. Tranquilo. Nem todo lugar tem. Com certeza tem um fuxiqueiro. Tem. Aproveite o fuxiqueiro. Aproveite o fuxiqueiro para trabalhar para Jesus. Aí, ó. Rapaz, Convertendo não tem pelo- povo melhor, não. Se for convertido, dá certo. Exatamente. Se não for uma perdição. Aí. Mas se for, dá certo. Tem um professor de letras português, vai me ajudar com os textos. Tem alguém lá que tem um celularzinho mais ou menos. Vamos treinar lá nos pés de Maria Filmar. Mole ao redor da igreja, Filmar tirando com as perninhas foto. Até que eu acho um ângulo mais ou menos. É interesse. Acima de tudo, é disponibilidade. É vontade de dispor aquilo que eu sou, os dons que eu tenho, para que Jesus Cristo haja a partir de mim. Porque, repito, a Pascom, ela fala em nome da igreja, né? É um trabalho de muita responsabilidade. Por isso. Olha, e Certamente. eu fiquei pensando aqui, né, enquanto o Tarcísio estava falando, porque, pô, R$20, pô. R$20 a pessoa tem a oportunidade de encontrar o gratuito. Aí se a pessoa tem R$20, tem a opção do gratuito. Pega o gratuito, bota 2 pontos na rifa. Não é, rapaz, o que é isso? Olha Olha aí. aí. Coisa bonita, né? Deus falando aqui. É né? Jesus. Não Jesus. posso dizer que é uma economia proveitosa. É É proveitoso. né? A informação de que tem gratuito você encontrou aqui, então pague por isso. Isso. Bota 2 pontos. Bota 2 pontos na rifa. 2 pontinhos aí, você vai ser feliz de ter a oportunidade de ganhar um prêmio aí que dá Sim. quase. R$5.500. Pelo amor de Deus, cara. Só no Dom Pode que isso acontece. É. Não tem outro podcast fazendo uma rifa com um negócio desse, não. Tem não. Tu é doido, Eu botar lá, né? bota ponto. Falando nisso, eu preciso. A gente falando de Pascom aqui, eu preciso fazer uma menção honrosa. Porque ano passado, foi ano passado que a gente foi em Campo Maior? Campo Maior não. Zé de Freitas. Zé de Freitas. Zé de Freitas. Ano passado a gente foi no Zé de Freitas. Eu não vou lembrar o nome da paróquia. No Céu do Livramento, Eu não lembro, cara. Mas que é a era. matriz de José de Freitas. Eu acho que é. Se não for a matriz, era ali perto da matriz. Mas os jovens lá organizaram, a Pascom de lá organizou um evento de comunicação, um congresso de comunicação. E, cara, foi um evento muito legal. Foi um evento muito legal mesmo. Eles chamaram o pessoal que trabalhava na comunicação para a igreja e comunicação profissional mesmo no meio secular e tal. E organizaram um evento, cara, muito bom, né? Com espiritualidade. O pároco estava presente. Se não o pároco, o vigário, pelo menos. Era alguém assim. Mas eu lembro de ter visto lá. E ficou, se não me engano, boa parte do evento e tudo. E muita gente interessada. E muita gente boa interessada. Muita gente muito boa interessada. Então,
Eu preciso fazer essa menção Então, honrosa eu lá, a acompanho galera que eu de conheci Cidade lá, Freitas, então que eu foi... acompanho, tô olhando assim a galera. Exato, Galera, cara. muito Foi bom. muito legal. Eles foi muito legal. entenderam que a articulação é fundamental, a formação é necessária e a espiritualidade é indispensável, né? Porque quando a Pascom entende quem ela é, as coisas acontecem com uma naturalidade muito grande. Por exemplo, na Arquidiocese de Teresina, diferente de outras igrejas que nós temos no Brasil afora, a Arquidiocese de Teresina ela tem um núcleo de comunicação, o setor de comunicação, que são profissionais que trabalham para elaborar, executar a comunicação da Igreja de Teresina, mas aliado a esse trabalho, nós temos o trabalho da pastoral da comunicação. Não é necessariamente a mesma coisa, mas eles estão relacionados de forma que trabalham juntos. Então, o setor de comunicação, ele é alimentado pela Pascom e alimenta a Pascom. E a partir disso, a comunicação da igreja ela vai acontecendo. Então, aí um trabalho de articulação que é feito todo dia. Todo dia a gente está procurando entrar em contato com as paróquias, se dispondo a suprir também as demandas deles, no que diz respeito a perguntas, a consultoria mesmo, às vezes a gente ajuda muito nesse sentido. Tem um trabalho de articulação, e esse trabalho de articulação ele se reflete também na relação com a mídia secular, né, com os meios de comunicação comercial. Tanto é que, se vocês prestarem bem atenção, toda semana a Igreja de Teresina aparece de alguma forma em algum veículo de comunicação. Sim. Porque há um trabalho de relacionamento que é feito pelo setor de comunicação, os profissionais, e que é respaldado pela pastoral da comunicação quando ela reverbera aquilo que nós produzimos lá. Sim. Então, uma coisa alimenta a outra. Não é porque nós sejamos profissionais da comunicação que o trabalho seja mais importante do que o trabalho da Dona Maria, que começou a mexer no celular agora, mas que com muito amor registra tudo o que acontece na paróquia dela e manda para nós, que estamos lá. Então, um trabalho feito em conjunto, um trabalho articulado que se reflete na imagem que a Igreja Católica de Teresina tem diante da sociedade, né? É difícil você ver alguma informação negativa ser vinculada, porque tem coisa negativa? Tem, porque a igreja é feita de seres humanos, ela é santa, mas nós que estamos dentro dela estamos ainda buscando a santidade, nós somos pecadores. Então, problemas sempre tem, mas aquilo que reverbera, graças a Deus, com uma dimensão mais abrangente, é sempre o que é positivo. Por quê? Porque há por trás esse trabalho de formiguinha feito pelo setor de comunicação, em parceria com a pastoral da comunicação. Um trabalho que alia, que costura a comunicação na igreja, né? Para que não seja aquela coisa, o meu, o teu. Não, é o nosso. Integrado. É a comunicação da Igreja de Jesus acontecendo. É isso. Cara, e aí como é que é? Porque assim, é um sonho meu e acredito do Matheus também, viver a serviço da igreja, né? Que o nosso trabalho, ele seja também o nosso sustento. É um sonho, um desejo do nosso coração. Isso acontece pra ti hoje, né? É verdade. Porque você Caraca. vive da comunicação que está completamente aliada à tua fé, aquilo que tu deseja viver mesmo. Cara, como é estar desse lado aí? Já realizado. É como muito bom. Muito, muito bom, porque você observa que a sua vocação, ela vai, dia por dia, ganhando sentido, né? Você vê a sua vocação se concretizar em cada produto de comunicação que sai das suas mãos, em cada peça que é elaborada, em cada cobertura que é feita. Então, é muito bom. E é desafiador porque tem a perspectiva também do se acostumar. Eu me acostumei, aí eu vou estacionar. Porque eu tenho ali a carteira assinada, agora eu não vou me preocupar em estudar mais. Aquilo que eu faço já tá bom. Aí chega uma pessoa de fora, olha, isso aqui tá bom, mas o que é que tu acha da gente fazer? Não, eu já sei de tudo sobre... Então, tem sempre esse risco, né? Mas eu, como dizia há pouco, me realizo em cada ação que eu faço, porque eu vejo que ali é uma oportunidade que Jesus está me dando de fazer com que o reino dele caminhe. Nem que seja 1 milímetro, mas ele está caminhando, está crescendo com minha ajuda. Então é uma satisfação muito grande. E além do que, como você bem dizia, a remuneração ajuda. A remuneração ajuda. E a igreja é correta, a igreja... Bom, cara, que bom, cara, que bom. Eu não posso falar pelas outras dioceses, mas a Arquidiocese de Teresina, os profissionais, eles de fato trabalham
dentro daquilo que a lei prescreve, né? Com a carteirinha assinada bonitinha. Então, para nós é uma alegria muito grande, né? Ver que eu estou conseguindo criar meu José que está fora da barriga e vou, pela graça de Deus, criar o que vai sair com esse trabalho, né? É uma alegria grande, mas ao mesmo tempo é desafiador. Você pensar que aquilo que você está fazendo, você não está fazendo por si, só para manter a sua carteirinha assinada. Você está fazendo para que Jesus seja conhecido, para que Jesus seja amado, para que Jesus alcance aquelas pessoas que estão do outro lado. E aí também vem a questão da vaidade, né? De eu pensar que sou um profissional, o risco de pensar que sou um profissional melhor porque trabalho para Deus. E se eu pensar assim, que sou um profissional melhor que os outros só porque trabalho para Deus, eu já estou deixando de lado um pouco da centralidade, que é Cristo. Eu sou só instrumento. Eu sou instrumento nas mãos dele, porque quem age, quem faz acontecer, quem me capacita dia após dia é Jesus. E é ele que faz o caminho valer a pena, né? Porque a gente encontra muitos obstáculos, incompreensões, às vezes um feriado, para todo mundo é feriado, Semana Santa, tá todo mundo nas suas casas, nós estamos lá na procissão do Senhor Morto, nós estamos lá no Ressuscita com Cristo. Tá morrendo, né? Nós temos essa brincadeira mesmo. A gente diz assim, que no domingo é Jesus ressuscitando e o setor de comunicação morrendo. Porque tá todo mundo dando o restinho de si. Sim. Mas a gente dá com tanto amor que no final, quando terminou, quando o bispo dá a bênção final, que a gente vai trabalhar muito, porque sim, depois todo mundo vai para casa, às vezes o pessoal da infraestrutura termina de desmontar e nós ainda estamos produzindo conteúdo, mas a satisfação de saber que aquilo que nós estamos fazendo é para algo maior do que nós, caramba, que daqui a 50, 60, 100 anos, o trabalho que nós desenvolvemos hoje, em 2024, ele vai servir para mostrar que a igreja era viva. Isso, cara. Já nesse tempo. Isso, que a igreja de Jesus já agia nesse tempo. Então isso enriquece muita gente. É uma caminhada que faz com que a gente cresça em todos os sentidos. E eu digo isso olhando para os colegas que já passaram pelo setor de comunicação e que hoje estão desenvolvendo um trabalho brilhante e reconhecido em outras esferas da comunicação aqui no Piauí e até no Brasil, né? Como um todo. Nós vemos aí, por exemplo, a Cristiane, que eu falava há pouco, trabalha lá para o Ministério Público, um trabalho. A Ana Paula, que é nossa, também trabalha lá no Ministério Público. A Josiane, que era repórter do programa Em Tuas Mãos, né? Sim. Aparece todo dia na Globo Nacional, representando o Piauí. Massa. Então mostra que aquela comunicação feita com seriedade, com amor, na igreja, ela repercute na vida social e na nossa vida como pessoas comuns. Certamente, né? Certamente. Na nossa vida de cristão no dia a dia da nossa história. Então, para mim é um privilégio muito grande. Você querer fazer inveja de quem? É um privilégio. Se amanhã a minha carteira de trabalho estiver jogada lá debaixo da... Viu? Do Juarez. Vaga, do Juarez, ó. A carteira assinadinha. Olha essa carteira aqui, caixinha. Tão bonitinha, né? Esses meninos tão penteados. Bom, muito bom. Muito... Produção, nós temos quanto aí? Perfeito. Temos um. Meu amigo Tarcísio, caraca, que papo. Que papo. Muito obrigado. Agradeço pela paciência, viu? Porque vocês me aturaram. Isso, cara. Sensacional. Vocês perceberam que aquilo que eu falava de que eu sempre falei demais não é história, não. Não, pra mim tava tudo certo. Ele tava falando que como era o nome da tia lá da igreja? A Dona Mundinha. A Dona Mundinha dizia que ele queria derrubar a igreja, né? Destruir a igreja. Jesus que destruiu o templo, né? Depois pediu para São Francisco reconstruir. Então, Deus sabe o que faz. Ele ligado. Vai. Tudo tem seus planos. Como diz o Papa Francisco, tudo está conectado. Tudo está conectado. Mas é isso, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Como ajudantes, né? Desse meio de comunicação que a gente vai se aventurando aí, por mais que a gente tenha bagagem que a gente traz às vezes do secular e um pouco do que a gente vai na nossa caminhada de igreja, a gente tá aqui para tentar ser mais um braço, né? É isso. Ajudar mesmo, né? Em momento algum, porque querendo ou não, na cabeça de alguém pode passar, querem estar ocupando o lugar para realmente
aparecer. Aí agora no mau sentido da coisa, Sim, né? sim, sim. Mas não, a gente quer realmente ser um braço e ajudar não só a comunicar, mas a evangelizar mesmo, né? Levar o Cristo, que é a real missão Que interessa da aí. comunicação católica hoje. E muito obrigado por partilhar, né? São muitas coisas que a gente vai guardar no coração. Poxa, demais, acima de tudo. cara. Eu realmente espero que pra ti também tenha sido legal trocar essa ideia Nossa, não aqui. foi, eu nem não volto, não. Já não volto mais. Vai não, sai não. Não, mas, cara, é legal, é legal. A gente faz tempo que a gente quer estabelecer essa ponte com a arquidiocese justamente pra deixar escancarado, porque eu acho que talvez já tivesse meio claro que a gente tá pra igreja, a gente tá pra igreja, mas de deixar escancarado assim, cara, isso aqui é a igreja católica de Teresina que quer falar de Deus, sabe? Quer falar sobre a igreja, e a gente espera ter contribuído pra tua carreira, pra tua caminhada, pra tua vida. Demais, obrigado mais uma vez pelo espaço que vocês derem. Só que agora falo em nome também da nossa arquidiocese. Nós temos muito claro que vocês são como que o reflexo daquilo que nós gostaríamos que todas as pascons tivessem como compreensão, né? A partir da sua expertise, a partir da sua própria experiência de vida, ser instrumento para ampliar o alcance da voz da igreja, da pessoa de Jesus Cristo, nos meios mais diversos que sejam, né? E nós da Arquidiocese, eu digo, aqui é o Tarcísio falando, mas também tenho certeza que falo pela nossa coordenadora Rafaela, pelos demais colegas, nós somos muito orgulhosos desse trabalho que vocês fazem, porque o tema que vocês colocam lá, às vezes, na entrevista, talvez seja despretensioso, mas desperta a gente com uma pauta, e a gente vai atrás, e aquilo vira uma matéria para o site, aquilo vira uma matéria para o programa de TV. Então, vocês nos ajudam a alimentar esse mundo tão carente de Deus, da mensagem do Evangelho. E fica aí, essa ponte está aberta, construída, podem se achegar a nós, e nós queremos também cada vez mais nos achegar a vocês, porque nós trabalhamos com o mesmo objetivo. Para quem está aí por casa, se por alguma vez na vida pensou que era um serviço diferente, não, nós anunciamos a mesma pessoa, a mesma verdade que é Jesus. E que bom que a gente se encontrou, né? Que bom, cara. Que bom. Então, mais uma vez, obrigado. Cresceu mais uma vez. Tamo junto demais, tamo junto demais. Obrigado, mamãe. E assim, só pra gente já encerrar mesmo aqui o nosso papo, né? Eu fico imaginando, porque as pessoas estão em casa, acompanham até aqui, não botam um ponto na rifa. Não bota um ponto na rifa, né? O que você tem a dizer pra essa pessoa que tá lá, acompanhou até agora e tá lá, não botou? Eu tenho a dizer que você corre o risco de perder pra mim, porque eu vou já botar o meu. Olha só. Tá vendo? Não vou botar no meu nome, não, porque eu não tenho um José no nome, sabe? A minha sorte é menor. Mas eu tenho 2 José, eu vou botar um pra cada. Quem que aí... sabe? Olha, rapaz, e tem uns prêmios lá que vão dar bom, vão dar bom. Isso. Então, meu povo, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vai sair daqui sem curtir esse episódio, sem deixar o seu comentário aí, né? Dizer, Tarcísio parece muito o Marcos da Dani. Então, comente. O que você quiser comentar, comente aí, né? É piada interna. Mas... Vazou. Parece mesmo, vou já te mostrar a foto. Seu comentário. E um cheiro no coração de cada um de vocês. É isso, convoque todas as pessoas que você conhece, que participam do Apaixonado da Comunicação, pra assistir esse episódio. Mano, junta todo mundo numa reunião e bota aí pra rolar 1 hora e pouquinho de episódio. Dá pra ser uma reunião. Tu faz reunião de 3 horas. Não resolve 2 pautas. Pega uma reunião dessa, bota o episódio, a conversa aqui foi... Caramba. Faz acontecer, a gente tá aqui pra contribuir. Um abraço, reze por nós, tamo junto e falou!